E aí galerinha, tudo bom? Continua aqui nosso conteúdo, tá bom? A gente falou de produtos notáveis, né? Falamos de produtos notáveis. Agora a gente vai falar de fatoração, né? Fatoração usando produtos notáveis. O que é a fatoração? É transformar uma soma ou uma diferença, né? Uma soma ou uma subtração de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Ou seja, eu vou transformar uma soma ou subtração de duas parcelas ou mais em uma multiplicação de dois ou mais fatores. Vamos para cada caso. No primeiro caso, a gente chama de fator comum em evidência. Então, o fator comum, como é esse processo de fatoração? Eu vou olhar as somas e vou procurar um fator comum entre eles. Aqui a gente tem um exemplo. Tenho, por exemplo, aqui AX mais BX. Aí eu tenho que procurar um fator comum entre essas duas somas, ou seja, o que tem em comum entre eles dois, seja uma letra ou seja um número. Nesse exemplo aqui eu tenho o x, o fator comum. O x tem aqui e o x tem aqui, o fator comum entre os dois. Aí o que eu faço? Eu coloco em evidência. O que é colocar em evidência? É deixar ele na frente. É como se eu retirasse o x daqui e o x daqui e colocasse ele para frente em forma de produto. Aí se eu retirar o x desse elemento aqui, desse membro, só sobra o A. Se eu tirar o x, sobra só o A. Mas, se eu tirar o x daqui, sobra só o B. Então aqui eu deixei o x em evidência, fator comum em evidência. Se eu distribuísse daqui para cá, ó, esse vezes esse vezes esse, ia voltar a ser isso aqui. Então é como se eu estivesse fazendo um passo anterior à distribuição. Então vamos olhar para cá. Aqui a gente tem que procurar fatores comuns entre as duas somas. No caso, eles podem ser numéricos, podem ser letras, né, algébricos, ou podem ser os dois, numérico e algébrico. Nesse exemplo aqui, você vai olhar que eu tenho 8x e eu tenho 4. Aqui eu tenho um x, mas aqui eu não tenho um x, então o x lá não pode ser o fator comum. Então eu tenho que procurar um fator comum entre os dois. Então, procurar um número, já que só tem número, tem que ser um número. Se você prestar atenção, ó, aqui a gente tem o 4 e aqui a gente tem o 8. O 8 é um múltiplo de 4. Então, o fator comum entre esses dois é o número 4. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 4 em evidência. Ou seja, eu retirei 4. Retirei 4 daqui. Então, aqui, ó, 8x. Se eu retirei 4 em forma de multiplicação, eu tenho que fazer o contrário, em forma de divisão. 8 dividido para 4, que dá 2x. Ou posso pensar também, se eu tirei 4, qual o número que vezes 4 dá 8? É o 2. Então, 8x eu retirei o 4 em forma de multiplicação. Então, eu faço o inverso, faço a divisão, fica 2x. Mais 4. Se eu retirar 4 daqui, quando eu falo retirar, gente, não é subtração, tá bom? É divisão. Se eu retiro o 4 daqui, qual o número que vezes 4 dá 4? Ou seja, eu faço só a divisão. 4 dividido por 4 dá 1. Então essa aqui é a forma fatorada. Se eu multiplicar aqui, ó, se eu multiplicar 4 vezes 2x vai dar 8x. E 4 vezes 1 vai dar 4. Então eu estou fazendo o caminho inverso da distribuição. Aqui no caso, o fator comum foi o número. Vamos para cá. Procurar um fator comum entre esses dois. Aqui eu tenho x e aqui também tenho x. Então já tenho a letra como fator comum. X e x. Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 8. Tem algum número que são múltiplos dos dois ao mesmo tempo? No caso não tem, que 3 só dá por 3. E 8 não dá. Então o fator comum é o x. Então eu vou colocar o x em evidência. Só mais aqui tem x elevado a 2. Lembra que esse x elevado a 2 é como se eu tivesse x vezes x. É como se eu tivesse 2x se multiplicando. X vezes x é x elevado a 2. Então eu vou colocar só 1 em evidência. Só 1, porque aqui só tem 1. Então no caso, se eu tirar um x daqui, eu vou continuar com 3. E vou continuar com 1x, porque aqui eu tenho 2. Então retirando 1, colocando em evidência. Então continuo com 1 aqui. Aí menos. O 8 eu vou repetir, porque eu não tirei o x. E vou retirar o x. Se eu tirar o x aqui, ó, só fica o 8. Aqui só tem 1 aqui, ó. Só tem 1. E aqui eu não tirei só 1 também. Então, ó, recapitulando.
Entre esses dois, o fator comum é a letra x. Então eu coloco x em evidência. Então eu vou retirar um x daqui e um x daqui. Aqui ele vem em forma de multiplicação. Se eu retirar um x daqui, como eu tenho 2, ainda sobra 1. Aqui, como eu só tenho 1, só sobra o 8. Agora vamos para C. Aqui nesse caso, eu tenho que procurar o fator comum. Já sei que tem a letra x, ó, comum nos dois. Só que eu tenho que ver também se tem algum número comum. No caso, eu tenho 10 e o 4. Se você prestar atenção, todos os dois são números pares. Então, eles são divisíveis por 2. Então, o fator comum aqui é o número 2 e a letra x. Então, é 2x. Isso, gente, você tem que usar o cérebro, tem que pensar, tem que olhar e analisar. O 2, porque é múltiplo de 10 e de 4. E eu retiro o x, porque tem x nas duas letras. Então, vamos lá. Se eu quero saber quanto vai sobrar aqui, é só fazer a divisão. 10 dividido por 2 dá 5. Aqui eu tenho 2x, né? E aqui eu só tenho 1. Então, 2 menos 1, sobra 1x. Menos, agora vamos daqui para cá. 4 dividido por 2 dá 2. X, se eu tirar um x aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, só sobra 2. Então aqui, ó, retirei o 2 e retirei o x. Primeiro eu retirei o x, ó. Aqui tinha 2, ficou 1. Aqui não tinha, só tinha 1, então não fica nenhum. E depois retirei o 2. Lembrando que retirei em forma de divisão. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. Se você distribuir daqui para cá, vai voltar isso aqui. Do mesmo jeito nesse exemplo. Se você distribuir daqui para cá, vai voltar esse exemplo. Então, recapitulando, você tem que analisar se vai ser número, que vai ficar em evidência, se vai ser letra, ou se vai ser número e letra. Então, você tem que analisar. Vamos para cá. 6x ao quadrado, 6y ao quadrado mais 4y elevado a 3. Qual seria o fator comum aí? Pensem aí, vou deixar vocês pensar um pouquinho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronto, vamos lá. O fator comum que tem entre os dois, eu já sei que é a letra y, certo? E o número múltiplo de 2, ó. No caso aqui, 6 é múltiplo de 2 e o 4 também é múltiplo de 2. Então vai ser o 2y. Só que tem um detalhe, gente, ó. Aqui nós temos quantos y? 2. E aqui nós temos quanto? 3. Então eu posso retirar 2, porque daqui eu consigo tirar 2 e daqui eu consigo tirar 2 também. Então vai ficar multiplicando, abre parêntese, faça a divisão para saber qual número que vai ficar aqui. 6 dividido por 2 dá 3. E ó, y elevado a 2 dividido por y elevado a 2 vai dar 0, então não coloca nada. Ou seja, ó, eu tinha y2. Se eu tirar o y2 não sobra nada, fica só y2. No caso sobra um 1, gente, é porque tem um aqui, vocês sabem, né? Agora vamos tirar aqui do 4 e com esse. 4 dividido para 2 dá 2. E aqui eu tenho y elevado a 3 e eu tirei y elevado a 2. Então sobra y elevado a 1. Tinha 3, eu tirei 2, sobra 1. Então aqui no caso foi número e letra. Então primeiro eu procurei analisar qual número tem em comum nos dois e qual letra. Se tem os dois, né? Depois de retirar eu faço uma divisãozinha rápida para saber qual número vai ficar entre os parênteses. Sempre multiplicação, abre os parênteses, vira uma soma. Vamos analisar agora esse. 8x mais 2y. No caso já não é letra, ó, porque uma letra é x e a outra letra é y. Qual seria o número? Seria o número 2, ó, porque ambos são múltiplos de 2. Está na tabela de 2. Então boto 2 para fora. Em evidência, ó, deixei ele em evidência. Isso é deixar em evidência, deixar ele lá na frente sozinho. Abro parêntese. Vamos ver quem vai ficar aqui dentro. Tem que eu faço a divisão, ó. 8 dividido para 2, 4. Como eu não tirei nenhuma letra, eu vou repetir a letra, x. Mais, aqui 2 dividido por 2 dá 1. E eu repetir a letra, 1y. Se eu quisesse deixar só o y, gente, também estava certo. Eu vou colocar esse 1 aqui para vocês poderem enxergar melhor que tem um 1 aqui. Mas não preciso colocar. Certo? Ó, aqui o fator comum foi só o número 2. Vamos analisar aqui, ó. Qual seria o fator comum que tem aqui? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, e aqui eu não tenho nenhum número. No caso tem só um aqui, né? Então tem que ser só o x. Só mas eu posso botar o x elevado a 3? Não, por que não? Porque aqui não tem 3, aqui só tem um 1. Então só posso colocar o x mesmo. Eu sempre vou colocar o menor expoente. Então vamos lá. Se eu tirar um x daqui, vai ficar quanto? Repete o x, ó. Tinha 3, aqui tirei 1, sobra 2.
mais. Aí aqui eu tirei o x, ó. Fiz a divisão. 2 dividido por 1 dá 2. Aqui tem 1, né? E o x, tirei um x, fica só o 2 mesmo, sem o número. Então eu vou deixar o exercício para vocês já, tá bom? No Classroom. Espero que vocês tenham entendido. Procurem sempre ver qual vai ser o fator comum. Se vai ser um número, se vai ser uma letra ou se vai ser um número e uma letra. Bota ele para frente, forma de multiplicação, abre parênteses, faz a divisão para ver qual número vai ficar lá no meio. Qualquer dúvida, fala comigo. Beijo, beijo, beijo.